Quantas vezes você já caiu em um relacionamento tóxico? Você cai, você sai e novamente cai. Vou te contar algo. Você sabia que você tem um script perfeito para narcisista? Quer entender um pouquinho mais? Vem cá, conversa comigo. Oi, meu nome é Ana Maria, eu uso a psicanálise, a neurociência, também a naturopatia, para que possamos entender um pouco melhor os transtornos de personalidades. Aqui no meu canal, sempre darei ênfase ao narcisista. E hoje nós vamos entender o porquê que recorrentemente você está caindo com um narcisista. Pois bem, quando a gente é pequeno, está ali crescendo de 2 a 7 anos, a nossa mente está ali na formação. A nossa querida mãe, desde que ela não seja uma narcisista, começa a nos contar uma história. Ela fala assim para as meninas: você é uma princesa. Um dia você vai conhecer um príncipe e você vai casar e você vai ser muito feliz. Para os meninos, meu querido, você é o meu príncipe. Um dia você vai conhecer uma mulher linda, maravilhosa, que vai casar com você e te dar muitos filhos. Para reforçar isso, porque isso tem que ficar gravado, vem os nossos desenhos infantil. Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida, A Bela e a Fera, e sempre com um príncipe que salva a pobre princesa indefesa. O homem no papel de salvador, a mulher daquela ingênua que precisa de um salvador. E assim nós crescemos. Chega na adolescência, temos lá nossos problemas, né, nossas descobertas e as nossas primeiras frustrações. Mas o nosso inconsciente guardou. Essa programação está dentro de você. Aí você está lá vivendo a sua vida adulta e chega o príncipe encantado ou a princesa tão sonhada. E ela chega, porque eu sempre te disse, eu sempre te contei que os narcisistas são mestres em ler os nossos comportamentos. E eles ativam os nossos desejos mais secretos. A consciência que você não tem de você mesma, o narcisista conhece muito bem. Seja ele homem ou mulher, ele sempre vai entender melhor de você e do que você quer do que você mesmo. Aí ele chega e ele ativa essa programação com palavras certas. Estava lá no seu inconsciente, você não estava se dando conta, mas aquilo foi ativado. Rapidamente, você é inundado com tanta ocitocina e dopamina que o seu córtex pré-frontal, que é a parte que te faz analisar, que te faz pensar, que te faz ter um senso crítico para ver que a situação não está certa, deixa de funcionar. Ele fica inundado ali. Você está tão feliz, amado. É o príncipe, ele chegou, é a princesa, ela chegou. E você está tão envolvido com aquilo que a sua razão fica quietinha. E o seu cérebro te deixa viver, porque ele estava esperando. Estava lá, estava guardado, estava esperando. Aí você vai viver, vai se decepcionar. A gente conhece toda a história como ela acontece. Muitas pessoas ainda estão escravizadas porque o padrão está ali, você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que procurar entender, estão ainda lutando, outros ainda com o peso da igreja, da religião, que tem que ser esse, tem que ser... E você fica ali presa. Mas quando você consegue sair, passa-se um tempo para onde você vai novamente, porque essa programação está dentro de você. Eu gosto muito de ver séries, esses documentários que falam dos narcisistas, e eu estava vendo uma série domingo, e essas séries criminais, esses documentários assim, a pessoa que estava contando o que acontecido, ela falou que ela conheceu uma pessoa, ela era uma mulher rica, bem resolvida, bem formada, uma mansão, um carrão do ano, que eu nem conhecia a marca, e ela conta que ela conheceu uma pessoa, no segundo dia a pessoa já falou que amava ela, no segundo encontro. E a razão dela não conseguiu perceber aquilo.
E não era uma pessoa leiga, não era uma pessoa que não tinha conhecimento, mas é o que eu estou te falando, a dopamina e a ocitocina imunda. E a sensação de bem-estar, de alegria, de leveza é tão grande que o senso crítico fica desligado, pronto, acabou. E por mais que os amigos tentassem dizer, ela não aceitava. E acabou casando com ele com menos de um mês, ele estava morando dentro da casa dela. Com 2 meses ela estava casada, com 3 ele tentou matá-la de uma forma muito cruel. E graças a Deus ela conseguiu escapar. Então, é isso que acontece. Você traz uma programação da sua infância e a repetição daquilo vai acontecendo no seu cérebro e você sempre vai estar dentro de um relacionamento tóxico. E às vezes esse relacionamento ele é com uma amiga, com o patrão, com a mãe ou até no seu relacionamento mesmo. É importante você olhar para você agora e entender, peraí, quem sou eu? Eu preciso realmente de estar aqui? Vou te contar algo que aconteceu na minha vida. Eu vivi por mais de 10 anos um relacionamento tóxico que eu não conseguia romper. Mas o dia que eu entendi que eu era culpada por permitir aquilo acontecer comigo, foi um estalo. Aconteceu e eu consegui romper. E é exatamente isso. Eu fui me permitindo. O dia que eu entendi que não precisava daquilo, eu tinha o peso da igreja que falava que separar era pecado. Eu tinha uma filha e que essa filha ia crescer sem a proteção do pai, que nunca teve. E eu vivia aquilo ali e com muita culpa, né? Porque o narcisista sempre vai te culpando, sempre vai te colocando tal. Quando eu consegui romper o ciclo e consegui ficar bem comigo mesma, viver comigo mesma, gostar de mim, aquilo se rompeu. É muito mais além do que o amor próprio. É o amor próprio com a consciência no amor próprio. Você precisa quebrar essa programação de forma consciente. Peraí, por que eu estou esperando esse príncipe encantado, a pessoa que vai me completar? O que está me faltando? Qual que é a forma? Auto se conhecendo. E só existe uma forma de fazer isso: ficar sozinho. Isso mesmo. Não namorar ninguém, não ter aquele monte de amigas para sair, é ficar consigo mesmo. Ir ao cinema sozinho, fazer uma viagem sozinho, almoçar, jantar sozinho, ficar em casa curtindo a sua própria companhia. Ai, Ana Maria, eu moro com um monte de gente, não consigo ficar sozinha. Você tem um quarto? Vai para ele. Entendeu? Cria um mundo seu e começa a olhar para você. Você vai se conhecer, você vai conhecer seus lados bonitos, você vai saber quem você é, porque quando você faz essa autoterapia com você mesmo, aí você se conhece. E quem se conhece, aprende. E quem aprende, não repete o ciclo. Porque você está treinando o seu cérebro não para esperar um príncipe ou princesa que vai te salvar. Ou aquela companhia ideal para suas viagens, para a sua vida. Você está treinando o seu cérebro para estar bem, para quando essa pessoa chegar, ela simplesmente te ajudar a gozar melhor daquilo que você já tem, que é a sua melhor companhia. Esse reset, esse delete dessa programação precisa ser feito. Ou então, esse padrão vai continuar repetindo, repetindo e repetindo. Porque a sua razão, ela vai aprender com repetição. Então, toda vez que vier o príncipe encantado ou a princesa encantada com aquele blá, blá, blá emocional, pausa e faça sua autoanálise, para você não cair em outra armadilha e chamar isso de destino. Isso é química cerebral. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado, que você curta, comenta, compartilha e me segue. Até o próximo vídeo.